Senador Cleitinho, da Tribuna, denunciou os absurdos que estão sendo feitos pelos presidentes das duas casas legislativas que dão as costas ao povo para participar de acordões em um conluio com o PT e o STF. Cleitinho disse: "Eu começo a minha fala mostrando essa fala do Hugo Motta, que é presidente da Câmara hoje, inclusive do meu partido, dizendo o seguinte: o judiciário está se metendo em tudo e isso não é bom", diz Motta. E aí vem depois isso aqui, gente. Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentaram o golpe. Dá para entender uma situação dessas? Por que o STF está se intrometendo em lei, se é a nossa obrigação aqui do Legislativo? Essa é nossa, não é do STF. Para que vocês vão se sentar com o STF para debater lei se já tem a anistia? E é tão simples de resolver isso, gente, é no voto. O plenário aqui é soberano. Quem é contra a anistia, suba aqui, fale que é contra, faça campanha contra e vote contra. E quem é a favor, vote favoravelmente. Agora vem o Hugo Motta dizer que isso não é bom e vai sentar com eles para poder ficar de joelho para eles, para poder debater uma lei que é de competência nossa, pô. O senador sugeriu eleições para os ministros do Supremo e disse: "Eu quero ver os ministros saírem na rua, poderem ir a uma feira, comer pastel e pedir voto, poderem ir a um estádio de futebol e pedir voto, poderem ir a qualquer lugar, saírem na rua, lá em Belo Horizonte, na capital, aqui em Brasília, e baterem na porta, na campainha do cidadão mesmo, irem lá tomar café com eles, irem lá pedir voto e fazer campanha, falarem que são contra a anistia. Sabe por quê? Porque já viraram eleitos pelo povo também, estão legislando, como nós." Em à parte, o senador Jaime Bagato lhe apoiou as declarações de Cleitinho e desabafou: "Eu nunca fui da política, eu cheguei, mas estou tão decepcionado com isso aqui. Esta casa aqui, senador Magno Malta, não serve para nada. Se nós tivéssemos vergonha, nós já tínhamos todos ido para casa. Podem ficar em casa, porque isso aqui não serve para nada. Fraude no INSS, situação de uma mídia que está direcionando, falando só aquilo que quer. Nós votamos o marco temporal aqui, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado e não valeu de nada. Tudo cai no Supremo Tribunal Federal. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Lá tem mais ministros do Supremo que tem que sair fora. Chega, tem que dar um basta nisso. O povo não aguenta mais." O senador Jaime Bagato lhe relatou como é cobrado pelo povo e até alvo de chacota dos cidadãos que questionam o que afinal os senadores fazem. Ele disse: "O Senado e o Congresso Nacional estão sendo... Você chega a qualquer lugar do Brasil e eles perguntam com chacota: o que vocês estão fazendo lá? E acontece, senador Cleitinho, que vamos ter eleição em 2026 novamente. Se o eleitor não fizer uma peneira e vir qual senador já está com o rabo preso, não adianta mais votar em senador, nem de direita, nem de lugar nenhum, porque isso aqui não é uma questão de centro, de direita ou de esquerda. Olha a anistia, como é que está essa situação." O senador mencionou uma das milhares de famílias perseguidas por Moraes e disse: "Meu Deus, eu pergunto agora ao nosso presidente Alcolumbre, negociar com o Supremo Tribunal Federal? Não existe negociação. O que nós temos que fazer é ter vergonha, e o Senado precisa votar a anistia. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados precisam. O Hugo Motta fez esse compromisso, pegaram-se as assinaturas, e é aquilo que o senhor falou, senador Cleitinho. Quem estiver contra a anistia, vote contra. Que ele venha aqui, se pronuncie e fale: eu sou contra. Agora, o que nós não podemos mais deixar é continuar. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país e o Congresso está totalmente desmoralizado." O senador Cleitinho respondeu: "O que me chama a atenção, presidente, é que o STF escreve que ele é incompetente. Sabe por que ele escreve que ele é incompetente, atestado de incompetência? Porque ele está querendo se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para poder rever as penas. Então, eles mesmos comprovam que eles passaram de todos os limites, de colocar uma Débora que pichou estátua aqui a pegar 14 anos de condenação."
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos.
e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito bem. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu começo a minha fala aqui mostrando essa fala do Hugo Mota, que é presidente da Câmara hoje, inclusive do meu partido, dizendo o seguinte: o judiciário está se metendo em tudo e isso não é bom, diz Mota. Aí vem depois isso aqui, gente, ó, Congresso e STF acertam lei para soltar preso do dia 8 e aumentar penas de líderes que tentaram o golpe. Dá para entender uma situação dessa? O que o STF está intrometendo em lei? Se a nossa obrigação aqui do Legislativo aqui, essa é nossa, não é do STF. Para que vocês vão sentar com o STF para debater lei, se já tem anistia? E é tão simples de resolver isso, gente, é no voto. O plenário aqui é soberano. Quem é contra a anistia, sobe aqui, fala que é contra, faz campanha contra e vota contra. E quem é a favor, vota favorável. Agora vem o Hugo Mota dizer que isso não é bom. E vai sentar com eles para poder ficar de joelho para eles, para poder debater uma lei que é nossa, que é de competência nossa, pô. E como eu sempre falo, o Congresso Nacional custa caro. Quando é debate aqui importante para a população brasileira, é nós que temos que debater. Que ministro que foi eleito pelo povo? Que ministro que teve voto? Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um projeto de lei aqui, gente, fazer os ministros, né, fazer campanha, eles poderem também ser votados. Ter campanha para ministro também, que eu quero ver eles poder sair na rua aí, pedir voto e bater na porta da casa dos outros, falar que é a favor da discriminação das drogas, falar que é a favor de aborto. Eu quero ver os ministros sair na rua, poder ir numa feira, comer pastel, pedir voto, poder ir, né, no estádio de futebol, pedir voto, poder ir em qualquer lugar, sair na rua, lá em Belo Horizonte, na capital, aqui em Brasília, bater na porta, na campainha do cidadão mesmo, ir lá tomar café com eles, ir lá pedir voto, fazer campanha, falar que é contra a anistia. Porque já virou eleito pelos povos também, hein? Está legislando como nós. Eu não estou com todo respeito, o Hugo Mota é do meu partido. Vou repetir novamente, gente, aqui, ó, o judiciário está se metendo em tudo. E isso não é bom. Claro que não é bom. Os poderes são independentes. E cabe a nós aqui legislar e representar o povo. Não é o STF agora sentar com os presidentes da casa aqui, não, e debater lei, não, gente. Isso aqui é nosso. Cabe a eles depois julgar se é constitucional ou inconstitucional. Agora, quem debate lei aqui somos nós. Já passou de todos os limites. E como o próprio Magno Malta disse aqui, né, eu não tenho poder da caneta, gente. Infelizmente, eu não tenho. Tá? E funciona, a política funciona com o poder da caneta. Eu tenho que o poder da minha boca. E quantas vezes eu precisar falar, eu vou abrir minha boca para falar. Você quer uma parte, senador? Fica à vontade, Jaime. Obrigado, senador Cleitinho. Eu só quero dizer a você, Magno Malta, Girão, senador, vocês têm o dom da palavra e vocês sabem esclarecer e vocês estão falando a verdadeira realidade que está acontecendo no Brasil.
Eu nunca fui da política. Eu cheguei, mas estou tão decepcionado com isso aqui. Essa casa aqui, senador Magno Malta, não serve para nada. Se nós tivéssemos vergonha, nós já tínhamos ido todos para casa. Pode ficar em casa que isso aqui não serve para nada. Fraude no INSS. Situação de uma mídia que está direcionando, falando só aquilo que quer. Nós votamos marco temporal aqui, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado. Não valeu de nada. Tudo cai no Supremo Tribunal Federal. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Lá tem mais ministros do Supremo que tem que sair fora. Chegou, tem que dar um basta nisso. O povo não aguenta mais. E o Senado, o Congresso Nacional, ele tá sendo... você chega a qualquer lugar do Brasil, eles perguntam, chacota, o que é que vocês estão fazendo lá? E acontece, senador Cleitinho, que se nós vamos ter eleição em 2026 novamente, se o eleitor não fizer uma peneira e ver qual senador que já está com o rabo preso, não adianta mais votar senador, nem de direita e nem de lugar nenhum. Porque isso aqui não é uma questão de centro, de direita ou de esquerda. Olha a anistia. Olha a anistia, como é que está essa situação. Aquele vídeo que o Jair Messias Bolsonaro fez, o nosso ex-presidente, daquele do Ezequiel, lá de Ji-Paraná. Se o Alexandre de Moraes estiver escutando, ele estiver me ouvindo, eu estou ajudando aquela família em dinheiro. Eu mando em dinheiro para ajudar aquela família o que eu posso fazer por mês. Olha a injustiça, 6 crianças, e aquele cidadão não cometeu nada, e não teve direito a nada na sua defesa. Meu Deus, eu pergunto agora ao nosso presidente Alcolumbre, negociar com o Supremo Tribunal Federal, não existe negociação. O que nós temos que fazer é ter vergonha, e o Senado precisa votar a anistia, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados precisa. O Hugo Mota fez esse compromisso, se pegou as assinaturas. E aquilo que você falou, Cleitinho, senador Cleitinho, se quem tiver contra a anistia... Vota contra. Que ele venha aqui e fala, se pronuncia, eu sou contra. Agora, o que nós não podemos mais deixar é continuar. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, e o Congresso está totalmente desmoralizado. Agora, o que me chama a atenção, presidente, é porque o Senado, ele escreve que ele é incompetente, o STF. Sabe por que ele escreve que ele é incompetente, atestado de incompetência? Porque ele está querendo reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para poder rever as penas. Então, eles mesmos comprovam que eles passaram de todos os limites. De colocar uma Débora, como pinchou a estátua aqui, de pegar 14 anos de condenação. E eu finalizo esse tema aqui para vocês, só para mostrar para vocês que a gente tem que ser justo. Eu tive o privilégio de não poder conviver com um senador que esteve aqui, que agora saiu uma notícia dele, que eu até esqueci o nome dele, não sei que estado que ele é, que ele mandou matar, como é que chama? Eu tive o privilégio de não poder conviver com um monstro desse. Porque além de querer própria esposa dele, a mãe da filha dele, Teomário, você sabe quanto que ele pegou? Esse senhor pegou? 8 anos de cadeia. 8 anos de cadeia. E agora foi para casa para fazer prisão domiciliar. É justo? Uma moça que vem cá e pincha uma estátua, escreve, perdeu uma mané, pegar 14 anos. E um senhor que foi senador da República, que devia representar a população brasileira, o estado dele, mandar uma própria mulher e tentar pegar 8 anos, eu pergunto para você que é contra a anistia.